A aula irá tratar de uma das etapas farmacocinéticas, a de metabolismo. Vale destacar que o metabolismo é um processo fundamental para a eliminação de diversos fármacos e também afeta de modo importante a biodisponibilidade oral de muitos deles. Os xenobióticos são substâncias exógenas não essenciais a que estamos expostos, como os fármacos, e que, idealmente, devem ser eliminados do organismo. O sistema metabólico se desenvolveu com um mecanismo de depuração de xenobióticos, sendo o fígado o principal órgão do metabolismo. De modo geral, as reações metabólicas formam produtos mais hidrossolúveis que seus precursores, o que facilita a eliminação por excreção renal. É possível generalizar que substâncias mais hidrofílicas são excretadas por via renal mais facilmente que aquelas relativamente mais lipofílicas, pois quanto maior o caráter lipofílico, mais favorável é o processo de reabsorção após a filtração glomerular. Alguns fármacos, principalmente os mais hidrofílicos, são excretados sem qualquer modificação metabólica, enquanto muitos outros sofrem ação catalítica dos diversos sistemas enzimáticos característicos do metabolismo. A metabolização de um fármaco pode ocorrer em etapa pré-sistêmica e também sistemicamente. O metabolismo pré-sistêmico ou de primeira passagem é possível para fármacos de uso oral. As substâncias absorvidas no trato gastrointestinal antes de alcançarem a circulação sistêmica, são conduzidas pela veia porta ao fígado, sendo expostas a possíveis processos de biotransformação. Dessa forma, a presença de grupos lábeis ao metabolismo frequentemente compromete a biodisponibilidade oral de um fármaco. As moléculas dos fármacos circulantes na corrente sanguínea são expostas ao metabolismo sistêmico. Dessa forma, fármacos relativamente lábeis apresentam tempo de meia-vida e tempo de ação regulados pelo metabolismo sistêmico. Por essa e outras razões, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o estudo de metabolismo de fármacos seja obrigatório nos programas de avaliação pré-clínica e clínica de novos medicamentos. O estudo do metabolismo de fármacos permite determinar a estabilidade metabólica, estabelecer a cinética de formação e as estruturas químicas dos metabólitos, estabelecer sua meia-vida na biofase, determinar a principal via de eliminação e determinar os grupos metabolicamente lábeis. O metabolismo de fármacos tipicamente envolve um conjunto de reações que são classificadas em reações metabólicas de fase 1 e de fase 2. As reações de fase 1 se caracterizam por reações de oxidação, redução e hidrólise. Comumente resultam em metabólitos hidroxilados. As reações de fase 2 são tipicamente reações de conjugação. As mais comuns são as de conjugação com ácido glicurônico, com sulfato, com aminoácidos, com a glutationa e as reações de acetilação e metilação. Os fármacos podem ser excretados sem modificação metabólica, como podem sofrer reações de fase 1 e de fase 2 subsequentes ou isoladas, sendo seus metabólitos então excretados. Os metabólitos de fase 1 podem ser bioativos ou inativos e tipicamente apresentam grupos reativos às reações de fase 2, como hidroxilas, sulfidrilas ou grupos aminoprimário. Os produtos das reações de conjugação são mais comumente inativos. Na sequência, serão destacadas as particularidades das reações de fase 1 e de fase 2. As reações de fase 1 mais frequentes são as oxidações. Essas são promovidas por enzimas do citocromo P450. O citocromo P450 compõe um sistema enzimático com uma NADPH óxido redutase que se encontra no retículo endoplasmático ou na mitocôndria de hepatócitos principalmente. O citocromo P450, ou CYP, é uma M-proteína, sendo o processo de oxidação mediado pelo grupo M de seu sítio catalítico. De um modo geral, a oxidação resulta na hidroxilação do substrato. De acordo com o mecanismo proposto para a hidroxilação catalisada pelas enzimas do citocromo P450, o grupo M, a partir do seu estado de repouso, sofre sucessivos processos redox
mediados pela NADPH oxirredutase, e também reação com oxigênio molecular para formar uma espécie eletrofílica altamente reativa com o ferro em estado de oxidação mais 4, que está em destaque. Essa espécie reage com o substrato, o fármaco no caso, promovendo a cisão homolítica da ligação carbono-hidrogênio, o que resulta na formação de um intermediário radicalar que sofre posteriormente a adição do grupo hidroxila, regenerando a enzima em seu estado inicial de repouso. 3 dentre as 18 famílias de CYP humanas conhecidas estão relacionadas ao metabolismo de fármaco. Dentre as enzimas conhecidas, duas, a CYP3A4 e a CYP2C9, em conjunto, correspondem a cerca de 70% do metabolismo oxidativo dos fármacos disponíveis no mercado, tal como ilustrado no gráfico de pizza abaixo. Independente da enzima envolvida, as reações de oxidação promovidas por CYP ocorrem tipicamente em átomos de carbono saturado, insaturado e em átomos de nitrogênio e enxofre. As reações em átomos de carbono saturado ocorrem favoravelmente quando esses se encontram em posição terminal de cadeias alquílicas, em posições menos impedidas de anéis alicíclicos, em posição adjacente a carbonos sp2 e sp, e em posição alfa heteroátomos. Na sequência, veremos as particularidades das reações em substratos que se enquadram nos 3 primeiros casos. A partir de carbonos alquílicos, um primeiro processo oxidativo resulta em hidroxilação. Dessa forma, a oxidação de carbonos metílicos resulta em álcoois primários. No entanto, esses podem ser oxidados posteriormente a aldeídos e a ácidos carboxílicos, que é um grupo bastante hidrofílico. A oxidação de carbonos metilênicos ou secundários resulta em álcoois secundários que podem ser também convertidos em cetonas por etapa subsequente. Carbonos terciários metínicos são possivelmente oxidados a álcoois terciários. O esquema à direita ilustra as etapas de oxidação em cada um dos casos, partindo-se de um grupo metila e de um grupo metileno. Um metabólito frequente da bupropiona é resultante da hidroxilação de uma das metilas do grupo terbutila presente em sua estrutura, como ilustrado no esquema à esquerda. No caso da terfenadina, um antihistamínico, um metabólito importante é a fexofenadina, um derivado carboxílico também utilizado na clínica. A fexofenadina é resultado de oxidações sucessivas a um grupo metila terminal. A oxidação de carbonos em posição alfa heteroátomos também resulta em hidroxilação. No entanto, os derivados hidroxilados não são estáveis e se decompõem espontaneamente, formando metabólitos resultantes de clivagens. Como exemplo, vamos considerar a formação dos metabólitos 1 e 2 do propranolol. Ambos são resultantes de processos oxidativos. Para a formação do metabólito 1, inicialmente, o carbono do grupo isopropil, em posição alfa ao nitrogênio, sofre hidroxilação por ação de enzimas microsomais, formando-se um amino M-acetal que decompõe-se espontaneamente por reação de eliminação. De forma análoga, a oxidação da outra posição alfa ao nitrogênio do grupo amino resulta na formação do metabólito 2, após um segundo processo oxidativo. Em razão da degradação espontânea dos produtos hidroxilados, a oxidação de carbonos em posição adjacente a heteroátomos fornece, em muitos casos, produtos de N, O e S-desmetilação. Como exemplos, um dos metabólitos da sertralina, com maior caráter hidrofílico, é formado pela oxidação da metila ligada ao nitrogênio secundário. De modo semelhante, a venlafaxina é desmetilada por ação da CYP2D6. A oxidação em carbonos aromáticos resulta, primeiramente, na epoxidação do anel. Os epóxidos formados se caracterizam por serem reativos, mas são comumente convertidos em derivados fenólicos por rearranjo molecular, como ilustrado para o processo de formação do analgésico paracetamol, a partir da acetanilida. Os produtos observados, derivados da oxidação aromática, são produtos hidroxilados. Os metabólitos fenólicos do diclofenaco são formados de maneira análoga.
por epoxidação mediada por CYP, seguida de rearranjo. A oxidação em carbonos insaturados de alqueno também leva à formação de epóxidos. Os metabólitos comumente observados, no entanto, são formados por hidrólise desses, mediadas por hidrolases, de acordo com o processo ilustrado para a metabolização da carbamazepina. O metabólito dihidroxilado formado, nesse caso, pode ser conduzido à reação de fase 2. A oxidação metabólica de átomos de nitrogênio e enxofre é frequentemente reversível. Nitrogênio de grupos aminos são comumente oxidados para formar nitrocompostos, hidroxiaminas ou N-óxidos, a depender do grau de substituição do nitrogênio. Como ilustrado, de acordo com o metabolismo do anti-inflamatório sulindaco, o grupo sulfóxido pode ser oxidado a sulfônio. Nesse caso, a conversão de sulfóxido a sulfeto, que forma o metabólito ativo, por reação de redução, é reversível por processo oxidativo. É a oxidação do nitrogênio de amida do paracetamol que permite a formação de um metabólito importante associado à toxicidade desse fármaco. Nesse caso, a forma protonada do metabólito hidroxiamida, formado pela oxidação mediada por enzima do citocromo P450, em razão da conjugação da estrutura, sofre eliminação para formar um derivado carbonílico alfa-beta insaturado potencialmente tóxico. As reduções metabólicas são bastante menos frequentes que as oxidações. Podem ocorrer em nível microsomal por ação do complexo enzimático NADPH citocromo P450 redutase. São substratos comuns desse processo ácido e nitrocompostos, cetonas, aldeídos, alcenos e disulfitos. Exemplificando, a nimesulida ilustra um nitrocomposto, substrato de redutases que forma uma anilina com o metabólito. O haloperidol forma um metabólito mais hidrofílico pela redução do grupo cetona. E o rofecoxib corresponde a um alceno sensível à redução metabólica. A terceira classe de reações de fase 1 são as hidrólises. As reações de hidrólise ocorrem em nível hepático, gastrointestinal ou plasmático, sendo catalisada por hidrolases, grupo de enzimas amplamente distribuído entre os tecidos. As hidrolases convertem ésteres, amidas e outras funções derivadas de ácidos carboxílicos em metabólitos mais polares. De modo geral, as hidrolases são classificadas em esterases, amidases, tioesterases e fosfatases. Os ésteres são particularmente reativos frente às reações de hidrólise. Por outro lado, as hidrolases são sensíveis a efeitos estéricos e eletrônicos, de modo que, em geral, amidas são hidrolisadas mais lentamente que ésteres. A presença de grupos retiradores de elétrons ligados à carbonila pode aumentar a suscetibilidade à hidrólise. Considerando a menor eletrofilicidade da carbonila de amidas, quando comparada à carbonila de ésteres, isso decorrente da menor eletronegatividade do heteroátomo ligado ao grupo carbonílico, é possível racionalizar as diferenças na cinética de hidrólise desses grupos. As diferenças nas cinéticas entre as reações de hidrólise da procainamida e da procaína ilustra bem esse conceito. Ou seja, os ésteres, que são particularmente sensíveis à hidrólise, formam como produtos um derivado carboxílico e um álcool. A exemplo disso, segue ilustrada a hidrólise da meperidina, que resulta no derivado ácido meperidínico e em etanol, que não está representado no esquema. A loratadina, por outro lado, apresenta um grupo carbamato, a rigor menos sensível a reações de hidrólise que os ésteres, mas que deve ser hidrolisado para formar o metabólito ativo com atividade antihistamínica, a desloratadina. Entre as hidrolases, as carboxiesterases, que estão distribuídas em diversos tecidos e no plasma, atuam de maneira importante no metabolismo de fármacos ou de precursores desses. O mecanismo catalítico proposto para as serinos carboxiesterases é análogo ao das serinos proteases já explorado em conteúdos anteriores dessa disciplina.
Essas enzimas apresentam um resíduo de serina em seu sítio catalítico, constituinte da tríade catalítica. Dessa forma, a serina nucleofílica reage com a carbonila de ésteres, formando, por reação de substituição nucleofílica, um álcool como produto e um derivado éster da enzima. Uma reação de hidrólise subsequente, envolvendo uma molécula de água, conduz à formação de um produto carboxílico e leva à regeneração da enzima. Então, de acordo com o que já foi destacado, em geral, as reações de fase 1 fornecem produtos mais hidrofílicos que as respectivas substâncias de origem. No entanto, é possível que o ganho de polaridade promovido por reações de fase 1 não seja suficiente para garantir a eliminação eficiente por excreção renal, e por vezes, as reações de fase 2 são necessárias para que isso aconteça. As reações de fase 2 ou de conjugação consistem na transferência de uma unidade hidrofílica proveniente de uma determinada coenzima envolvida no processo e resultam, na maioria dos casos, em conjugados hidrossolúveis que são excretados na urina preferencialmente. Vale destacar que as reações de fase 1 e de fase 2 não são necessariamente sequenciais. Em certos casos, os fármacos não sofrem metabolismo de fase 1 prévio, sendo diretamente metabolizados por transferases características da fase 2. As reações de acetilação e metilação, contrariamente às conjugações mais frequentes, tipicamente fornecem produtos menos hidrofílicos que seus precursores, tendo como finalidade, então, contribuir para o processo de bioinativação. A reação de fase 2 mais frequente é a conjugação com ácido glicurônico, catalisada pela enzima UDP-glicuroniltransferase, cuja contribuição ao metabolismo de fase 2 corresponde à porção roxa do gráfico. As reações de conjugação com a glutatione com sulfato, relacionadas às porções azul e laranja do gráfico, respectivamente, também são bastante frequentes. A seguir, cada uma das reações do metabolismo de fase 2 de fármacos mais comuns será relacionada à coenzima envolvida e aos grupos funcionais que tipicamente estão presentes em seus substratos, para que seja possível a compreensão do mecanismo envolvido. Todas serão exemplificadas. Nas conjugações com ácido glicurônico, ocorre a transferência de uma unidade de ácido glicurônico para a estrutura dos fármacos, resultando em glicuronídeos hidrofílicos facilmente eliminados pela via renal. O processo envolve uma reação de substituição nucleofílica do tipo SN2. Os grupos funcionais tipicamente reativos frente às conjugações com ácidos glicurônicos são grupos nucleofílicos, como hidroxilas fenólicas, de álcoois, de ácidos carboxílicos, nitrogênios de amidas, de aminas, dentre outros. O esquema à direita ilustra a conversão do fármaco fenólico haloxifeno em um derivado ao glicuronídeo. As conjugações com sulfato são catalisadas por sulfotransferases e envolvem a coenzima 3-fosfoadenosina 5-fosfossulfato. As transferências do grupo sulfato ocorrem para grupos nucleofílicos de fármacos ou metabólitos de fase 1, como hidroxilas de álcoois e fenóis e grupos amino. O grupo sulfato prevalece na forma ionizada em meio aquoso, o que contribui bastante para o caráter hidrofílico do metabólito. O esquema que ilustra o metabolismo do propranolol descreve a ocorrência prévia de hidroxilação aromática mediada por processo de oxidação e então a conjugação da hidroxila fenólica com sulfato, para a formação de um metabólito que é excretado pela urina. As conjugações com aminoácidos envolvem mais comumente a glicina. Trata-se de uma rota restrita a ácidos carboxílicos e, em razão disso, é minoritária. Esse processo exige uma etapa prévia de ativação do grupo carboxílico pela formação de derivado tioéster da coenzima A, que é catalisada por acil-CoA sintase. Os derivados tioésteres são conjugados com aminoácidos sob a ação de N-aciltransferases, originando metabólitos hidrofílicos. O metabolismo do montelukast, um fármaco carboxílico, envolve a conjugação com a glicina. A etapa de conjugação com a glicina, envolvendo o derivado tioéster do montelukast, ocorre por um processo de substituição nucleofílica à carbonila. A conjugação com a glutationa é considerada uma etapa-chave para a detoxificação de fármacos e de outros xenobióticos que contenham grupos ou subunidades eletrofílicas.
Esses são potencialmente nocivos, considerando que podem reagir com grupos nucleofílicos de biomoléculas vitais e causarem modificações indesejadas. Enzimas glutationa S-transferases promovem a reação de adição ou substituição do tripeptídeo glutationa, envolvendo o grupo sulfidrila do resíduo de serina deste, que é nucleofílico, com grupos eletrofílicos de fármacos ou metabólitos de fase 1, como epóxidos, enonas, quinonas, entre outros. O fármaco nicorandil apresenta um grupo nitrato e sofre substituição desse, por ser um bom grupo abandonador, pela conjugação com a glutationa, como ilustrado no esquema. As acetilações ocorrem tipicamente em fármacos ou metabólitos de fase 1 que sejam aminas primárias ou que contenham grupos nucleofílicos. As acetiltransferases promovem a transferência de um grupo acetila da acetilcoenzima A para grupos nucleofílicos por mecanismo de substituição nucleofílica carbonila. Formam-se metabólitos menos polares e hidrofílicos que as substâncias precursoras. É o que ocorre com a tacrina, cujo grupo amino primário é acetilado para formar um derivado amida. Assim como as acetilações, as metilações também conduzem, na maioria das vezes, a metabólitos menos hidrofílicos que seus precursores. Essas reações ocorrem mediadas por metiltransferases e envolvem a coenzima S-adenosilmetionina que apresenta um carbono metílico eletrofílico suscetível ao ataque de grupos nucleofílicos. O esquema que traz o metabolismo da tadalafila descreve a metilação da hidroxila fenólica formada previamente por metabolismo de fase 1. O grupo acetal presente na estrutura da tadalafila é removido por oxidação do carbono metilênico, seguida da eliminação espontânea de formaldeído. Enfim, a identificação das conversões metabólicas de fármacos pode contribuir no desenho de novas entidades de interesse farmacêutico, de forma que isso possibilita modular biodisponibilidade oral, tempo de ação e toxicidade de certas classes terapêuticas. No próximo tópico, estenderemos essa discussão. Até lá!